Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, a que vos encontrais aqui na Capelinha das Aparições e todos aqueles que nos acompanham através das redes digitais, sejam bem-vindos. Vamos celebrar a Eucaristia, celebrar este mistério do nosso Deus, a ressurreição, morte e ressurreição de Jesus. Vamos acolhê-lo desde já no nosso coração, acolhê-lo através da sua palavra e depois do seu corpo e do seu sangue. Por todas as vezes que nos fechamos em nós e que não acolhemos este Deus que veio ao nosso encontro, vamos implorar a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Em breves momentos de silêncio, interroguemos o nosso coração e a nossa consciência para percebermos que há coisas na nossa vida que têm que mudar. Peçamos essa graça ao Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus rico de misericórdia, tende compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, Sol que ilumina todos os homens, concedei ao mundo a paz duradoura e fazei brilhar em nossos corações a luz admirável que orientou os passos dos magos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, se Deus nos amou tanto, também nós devemos amar-nos uns aos outros. A Deus ninguém jamais o viu. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e em nós o seu amor é perfeito. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo.
Se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos o amor de Deus por nós e acreditamos no seu amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto se realiza a perfeição do amor de Deus em nós, porque somos neste mundo como é Jesus, e assim temos plena confiança no dia do juízo. No amor não há temor. O amor que é preciso expulsa o temor, porque o temor supõe um castigo. Quem teme não é perfeito no amor. Palavra do Senhor. Justiça ao Filho do Rei. Ele governará o vosso povo com justiça e os vossos pobres com equidade. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos.
Jesus Cristo, acreditado no mundo. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Depois de ter matado a fome a 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a subirem para o barco e a seguirem ante dele para a outra margem, em direção a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Depois de a ter despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, estava o barco no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ao ver os discípulos cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, pela 4ª vigília da noite, foi ter com eles, caminhando sobre o mar, mas ia passar adiante. Ao verem Jesus caminhando sobre o mar, os discípulos julgaram que era um fantasma e começaram a gritar, porque todos o viram e ficaram atemorizados. Mas Jesus falou-lhes logo, dizendo: tende confiança, sou eu, não temais. Depois subiu para junto deles no barco e o vento amainou. Todos se encheram de espanto, porque o seu coração estava endurecido e não tinham compreendido a multiplicação dos pães. Palavra da salvação. Caros irmãos, esta palavra, a liturgia da palavra, o banquete da palavra, é uma palavra 100% humana. Foi escrita por homens, mas também é 100% inspirada por Deus. E o grande objetivo da palavra de Deus é revelar-nos, é manifestar Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Não é para formar cientistas, mas para formar cristãos na fé, esta palavra de Deus. E a palavra de Deus, na primeira leitura, revela-nos um Deus que se preocupa com cada um de nós. Ele tem solicitude por cada um de nós e tem amor pelos seus filhos. Deus é amor. Ele ama-nos. Esta é a verdade de fé e deve ter algumas consequências na nossa vida. Toda a nossa vida cristã deve ser pautada pelo amor a Deus, em primeiro lugar, para nós devemos colocar sempre Deus em primeiro lugar, porque é esse o lugar que Deus merece. Ele deve ser o centro da nossa vida. E depois, o amor aos irmãos. É isso que São João afirma. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e em nós o seu amor é perfeito. O seu amor é perfeito. Então, o amor a Deus e aos irmãos deve marcar a nossa vida cristã e a vida das nossas comunidades, das nossas paróquias, dos nossos movimentos. Sim, o amor a Deus e o amor aos irmãos. Amar a Deus e desprezar o irmão é contrário à fé que professamos. Amar a Deus e desprezar o irmão
ou manter alguma dificuldade com os irmãos, é contrário aos ensinamentos de Jesus. Como discípulos de Jesus, nós somos desafiados a imitá-lo. São João escreve esta epístola, com certeza, porque queria estimular os seus ouvintes a uma vivência mais comprometida pela fé. Então estes desafios lançados àquelas primeiras comunidades são para nós hoje também desafios a serem assumidos. Este desafio de amar a Deus acima de todas as coisas e aos irmãos faz todo o sentido. Porquê? Porque nós vivemos numa sociedade em que crescem os ódios, em que cresce a indiferença, a incompreensão, onde se elevam muros que nos separam uns dos outros. Então, caros irmãos, devemos de viver esta verdade da fé, esta amabilidade para com os irmãos. Primeiramente, com aqueles que conosco fazem esta caminhada, os nossos familiares e amigos, e depois num sentido mais alargado. O texto desta primeira epístola de São João termina com a seguinte afirmação: no amor não há temor. O amor é o perfeito e expulsa o temor. Ou seja, para que o amor cresça em nós, é preciso ultrapassar o temor, o medo dele e o medo dos outros. Às vezes temos medo dos outros e até de Deus. Peçamos esta graça ao Senhor. O Evangelho que acabamos de ouvir também nos fala um pouco desta relação dos discípulos com o Mestre. E fala-nos de um momento difícil que os discípulos passaram. E o medo, também neste episódio, paralisou-lhes um pouco o raciocínio e ofuscou-lhes a visão. É isso, e o medo faz-nos isso, faz-nos perder a visão da realidade em que estamos envolvidos. O Evangelho conta-nos que depois de Jesus ter realizado aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, convida os discípulos a irem para a outra margem do barco, e ele, depois de despedir a multidão, vai rezar. Esta é uma característica de Jesus, esta íntima relação com o Pai. Com certeza que lhe teria ido agradecer aquela grande manifestação que tinha ocorrido, que foi a multiplicação dos pães. Durante a noite, no meio do mar, com tudo o que isso implica, o mar na linguagem bíblica e a noite, a profundeza, a escuridão, as dificuldades, eles e os discípulos cansados de remar, esta imagem, esta cena, é uma metáfora também, se calhar, da nossa vida, caros irmãos. Por vezes a nossa vida também é assim. Andamos a percorrer os caminhos da vida na escuridão, cansados, desanimados, cheios de medo. E porquê? Porque o Mestre não está conosco. Porque não damos a Deus o lugar que lhe é merecido, o centro da nossa vida. E quando nós não estamos com Deus, não existe Deus na nossa vida, há este medo, há esta dificuldade. É isto que o texto nos diz. Jesus passa por eles, caminhando sobre as águas, e eles, com tanto cansaço, com tanto medo, não o reconheceram.
Mas gritaram, e então o mestre foi em seu auxílio. E quando o mestre sobe para cima do barco, o vento amainou. Caros irmãos, esta história, esta cena da vida dos discípulos e de Jesus, fala-nos um pouco da nossa vida cristã. Sem Deus é só canseiras, é só escuridão. Porquê? Porque Ele é a luz. Ele é a luz. E se nós somos batizados, se nós temos as nossas promessas batismais, nós não podemos viver como se Deus não existisse. E às vezes é o que acontece. Não celebramos lá na paróquia, não ouvimos a palavra de Deus, não comungamos, vamos à missa só quando morre algum familiar nosso. Deus fica lá para o último plano. Não é o centro da nossa vida. E então há cansaço, há medo, há escuridão. No meio desta tribulação, Deus, este Deus que é amor, como ouvimos na primeira leitura, diz-lhes uma palavra e hoje diz-nos também a nós: não temais, não temais, sou eu, não tenhais medo. Caros irmãos, com esta confiança que nós temos um Deus que é o Emmanuel, o Deus conosco, ainda há pouco celebramos esta grande manifestação que vem para nos ajudar, que vem para dissipar estas trevas, esta tribulação da nossa vida. Sejamos nós capazes de o viver, de viver este Espírito que se concretiza no amor a Deus e no amor aos irmãos. Peçamos esta graça ao Pai do céu. E com certeza que a nossa vida, ao longo deste novo ano, irá melhorar substancialmente se o colocarmos no centro. Este novo ano que agora iniciamos pode ser muito diferente se confiarmos em Deus, se lhe entregarmos o nosso coração. Irmãos e irmãs, Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Vamos pedir-lhe confiadamente, dizendo: Senhor, fazei que nos amemos uns aos outros. Senhor, fazei que nos amemos uns aos outros. Pelas várias igrejas cristãs e seus pastores, para que o amor de Cristo, até ao martírio, as desperte para a urgência da unidade, oremos. Senhor, fazei que nos amemos uns aos outros. Pelos homens de coração endurecido, para que abram os olhos ao amor de Deus e lhe agradeçam todo o pão que Ele lhes dá, oremos. Senhor, fazei que nos amemos uns aos outros. Pelas mulheres que cuidam dos mais pobres, para que sejam anúncio alegre da salvação e testemunhem que no amor não há temor, oremos. Senhor, fazei que nos amemos uns aos outros. Pelos casais da nossa terra e do mundo inteiro, para que saibam amar-se com simplicidade, tornando-se eles próprios sinais do amor de Deus, oremos. Pelos membros da nossa comunidade, para que sintam que Deus os ama como Pai,
e se aproximem daqueles que ninguém atende. Oremos. Senhor, dai-nos a graça de confiar no vosso Filho, mesmo quando o vento forte nos é contrário, pois bem sabemos que Ele segue no nosso barco. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, fonte da verdadeira devoção e da paz, fazei que esta oblação vos glorifique dignamente e que a nossa participação nos sagrados mistérios reforce os laços da nossa unidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em Cristo, luz do mundo, revelastes hoje a todos os povos o mistério da salvação e, manifestando na nossa natureza mortal, nos renovastes com o esplendor da sua imortalidade. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. O céu
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com alegria e confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only.
Oremos. Sustentai, Senhor, o vosso povo, no presente e no futuro, com os auxílios da vossa infinita bondade, para que, com as alegrias que dispondes no seu caminho, se dirija mais confiadamente para os bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now blessing the religious objects. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, desejo a todos uma continuação de um dia feliz. Vamos confiantes neste novo ano. Não estamos sozinhos nas nossas grandes viagens, nas nossas grandes tribulações. Ele está connosco. Ele é o Emmanuel. Despeço-me de todos vós com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Ah